A humanidade vive um tempo de distração profunda. Muitos dobram os joelhos, levantam as mãos, acendem velas, repetem palavras e rezam fórmulas decoradas, mas não se dão conta de que o coração permanece fechado, ausente. A oração virou hábito, rotina, quase um ritual automático, e o que deveria ser encontro real com Deus se transformou em gesto vazio. É como se milhares de vozes subissem ao céu todos os dias, mas poucas delas tivessem peso, porque não carregam verdade, entrega, presença. O silêncio da alma, que é a chave da conexão, foi esquecido. As pessoas buscam soluções rápidas, milagres instantâneos, mas raramente param para ouvir a resposta que o Espírito sussurra no íntimo. O silêncio é a linguagem de Deus. Quando o mundo grita, ele fala baixo. Quando tudo se move rápido, ele pede pausa. O coração humano se acostumou a buscar barulho externo para fugir do barulho interno, mas a única forma de reconstruir-se é atravessando esse vazio. O propósito da vida não está escondido fora, em conquistas, aplausos ou títulos. Ele já está plantado no fundo da alma, esperando ser reconhecido. Só que para percebê-lo é preciso silêncio. O silêncio dói porque revela feridas, mostra pensamentos desordenados, expõe culpas e medos. Mas é nesse encontro doloroso que nasce a reconstrução verdadeira. A reconstrução interior é diferente de qualquer outra obra. Não se faz de fora para dentro. Não depende de quem te aprova, de quem te apoia ou de quem te rejeita. Ela nasce quando você encara a si mesmo no espelho da alma, sem máscaras. Deus não te chama para ser perfeito de imediato, mas para ser verdadeiro. Ele não se impressiona com orações longas, jejuns feitos por obrigação ou palavras bonitas lançadas ao vento. Ele olha para a intenção. O propósito de cada um só floresce quando há disposição para ser transparente diante dele. E isso exige coragem, porque é mais fácil se enganar com fórmulas religiosas do que se despir diante da luz da verdade. Muitos pedem: Senhor, mostra-me o caminho, mas como ouvir a resposta se nunca se cala? O silêncio é a disciplina mais negligenciada do mundo espiritual. As pessoas aprenderam a falar com Deus, mas não a escutá-lo. É por isso que vivem como cegos espirituais, repetindo tradições sem vida, presos a costumes herdados, incapazes de reconhecer o sopro fresco do Espírito. O verdadeiro encontro acontece quando você não apenas fala, mas se coloca em estado de receptividade, disposto a ouvir, mesmo que a resposta não seja a que deseja. Propósito não é profissão, carreira ou plano humano. Propósito é essência, é a razão pela qual sua alma aceitou descer à terra. É o fio invisível que conecta todas as experiências da sua vida, mesmo aquelas que parecem sem sentido. Muitos se perguntam: por que sofri isso? Por que passei por tantas perdas? O propósito nem sempre se revela na hora, mas está presente em cada detalhe. Quando você se silencia e busca sinceramente a luz de Deus, começa a perceber que nada foi em vão. Cada dor, cada queda, cada deserto contribuiu para te lapidar. Deus não desperdiça a dor. Ele transforma cada lágrima em sementes de sabedoria. Mas se você vive correndo, fugindo, distraído, nunca colherá os frutos desse aprendizado. Por isso, a reconstrução interior é urgente. O mundo oferece fórmulas de felicidade, sucesso financeiro, prazer imediato, reconhecimento social, mas todas são superficiais. O vazio volta depois de cada conquista. Somente o silêncio diante de Deus, a entrega verdadeira, é capaz de reconstruir um coração despedaçado. O ser humano tem medo do vazio porque acha que vai se perder nele, mas o vazio é o berço da transformação. É como uma terra aparentemente árida que esconde sementes prestes a germinar. O silêncio revela esse solo fértil da alma. Quando você ousa parar,
respirar fundo e se colocar diante de Deus sem máscaras, começa a perceber que Ele sempre esteve ali, dentro de você, esperando ser reconhecido. É nesse ponto que a oração deixa de ser repetição e se torna comunhão. A maioria vive pedindo bênçãos, mas não pergunta: Senhor, qual é a minha missão? A missão é mais importante que o milagre. O milagre pode aliviar um momento de dor, mas a missão dá sentido à vida inteira. Aquele que descobre seu propósito suporta qualquer deserto, enfrenta qualquer batalha, porque sabe para onde está indo, e esse propósito só é revelado a quem ousa entrar no silêncio, suportar o desconforto e buscar a verdade sem filtros. O silêncio, portanto, não é ausência, é presença intensificada. É no silêncio que a voz de Deus ecoa mais clara, é nele que a alma se fortalece, que o espírito se expande, que a mente se alinha. O mundo tenta convencer que ficar sozinho é perda de tempo, que estar em silêncio é improdutivo. Mas espiritualmente é o contrário. O silêncio é o maior investimento que você pode fazer em sua alma, porque dele brota discernimento, clareza e força para caminhar no propósito. O chamado hoje é para parar de rezar no automático. Não repita palavras sem coração. Não dobre os joelhos apenas por hábito. Entre em silêncio, abra sua alma e permita que Deus te mostre o que realmente precisa ser transformado. Não peça apenas por soluções externas, peça por reconstrução interna. A vida muda quando você muda por dentro. E mudar por dentro exige verdade, exige silêncio, exige coragem. Reconstruir-se espiritualmente não é tarefa de um dia. É um processo contínuo, uma jornada de consciência que se desenrola passo a passo. Muitos querem soluções imediatas, respostas rápidas, mas a verdade é que a transformação profunda acontece na perseverança. O propósito de Deus não se revela por inteiro de uma só vez, porque a alma ainda não teria capacidade de suportar toda a visão. Ele revela pouco a pouco, como quem acende uma vela em meio à escuridão, o suficiente para que você dê o próximo passo. Confie e siga caminhando. É nesse caminhar que a fé se fortalece. Fé não é acreditar quando tudo vai bem. Fé é permanecer mesmo quando não se entende. Quando o silêncio parece longo demais, quando as orações parecem não ser respondidas, é ali que Deus trabalha mais profundamente. Ele não é um mágico que vem resolver problemas imediatos. Ele é Pai que forma, molda e prepara. A demora nunca é castigo, é amadurecimento. O que parece demora é, na verdade, construção. A humanidade se perdeu porque buscou atalhos, buscou técnicas de sucesso espiritual, fórmulas prontas de prosperidade, gurus que prometem caminhos fáceis, mas o caminho da verdade não é fácil, nunca foi, é estreito, é no silêncio, na renúncia, na entrega que se encontra a porta. Jesus dizia: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo não é odiar-se, mas é abandonar o ego que exige aplauso, reconhecimento e garantias. Esse é o maior obstáculo da vida espiritual, o ego que busca ser servido em vez de servir. O propósito de Deus sempre envolve serviço. Não importa se você é chamado a falar a multidões ou a cuidar de uma única vida no anonimato. O valor do chamado não está na quantidade, mas na obediência. Reconstruir-se interiormente é alinhar sua vida à vontade de Deus, mesmo que ela vá contra o que o mundo espera de você. É aprender a dizer sim ao que parece pequeno, porque no reino nada é pequeno. Cada ato feito em amor, cada palavra dita com sinceridade, cada gesto de compaixão ecoa na eternidade. O silêncio é também um momento em que você começa a discernir vozes. Há vozes externas,
opiniões, críticas, conselhos. Há vozes internas, desejos, medos, lembranças, mas há uma voz que é única, serena e firme, a voz de Deus. No ruído, ela se mistura, no silêncio, ela se destaca. Reconstruir-se significa aprender a diferenciar o que é voz da alma, o que é voz do ego e o que é voz do espírito. Muitos confundem seus próprios desejos com vontade de Deus porque nunca pararam para escutar de verdade, mas a voz divina nunca contradiz a verdade, ela sempre conduz a vida ao amor, à paz. O propósito não é um lugar de chegada, é um estado de ser. Quando você começa a viver de acordo com aquilo que Deus plantou em sua alma, tudo muda de cor. O trabalho deixa de ser apenas obrigação e se torna expressão. Os relacionamentos deixam de ser apenas vínculos sociais e passam a ser oportunidades de crescer em amor. Até as dificuldades deixam de ser vistas como castigo e se tornam mestres. É nesse ponto que a reconstrução se consolida, quando até a dor ganha sentido. Mas é preciso coragem para não se distrair. O mundo oferece distrações o tempo todo. A tecnologia, as redes sociais, o excesso de informação mantém a mente ocupada para que você nunca entre em contato consigo mesmo. Muitos vivem ocupados para não precisar se olhar no espelho da alma, mas quem foge de si foge também de Deus, porque Ele habita dentro. A oração mecânica é fuga, mas o silêncio é encontro. É nele que você enfrenta seus próprios fantasmas e, ao enfrentá-los, descobre que nunca esteve sozinho. Reconstruir-se espiritualmente também significa perdoar. O perdão não é esquecer, mas é soltar a corda que te mantém preso ao passado. Quem não perdoa permanece carregando fardos que não foram feitos para carregar. O silêncio ajuda a ouvir o que realmente pesa. A raiva, o ressentimento, a mágoa são correntes invisíveis que adoecem o corpo e a alma. Deus não exige perfeição, mas exige entrega. E perdoar é entregar a justiça nas mãos dele, permitindo que a alma seja livre. Outro aspecto essencial da reconstrução é a gratidão. A gratidão muda o olhar. Ela não nega a dor, mas encontra a beleza mesmo em meio às cinzas. É um antídoto contra o desespero. Quem agradece no pouco se abre para o muito. Quem reconhece os pequenos sinais de amor no cotidiano descobre que nunca esteve desamparado. A gratidão é um ato de fé, porque declara que mesmo sem entender tudo, você confia no cuidado de Deus. O chamado hoje é para parar de rezar no automático e começar a viver em estado de presença. Presença no silêncio, presença na gratidão, presença na escuta. O propósito não será revelado para quem vive distraído, mas aquele que ousa parar, respirar e se abrir diante de Deus com coração sincero, cedo ou tarde, verá a luz iluminar seu caminho. A reconstrução começa no íntimo, mas seus frutos se espalham por toda a vida. O mundo pode não mudar de imediato, mas você muda. E quando você muda, tudo ao redor começa a se transformar. Que esta mensagem seja para você um chamado ao despertar. Não desperdice mais dias vivendo no automático. Encontre um momento de silêncio real, não apenas ausência de barulho externo, mas quietude interior. Coloque diante de Deus quem você é, com suas fraquezas e esperanças, e permita que Ele refaça sua história de dentro para fora. O que Ele deseja não é uma religião de aparências, mas um coração inteiro. E quando Ele encontra um coração sincero, ali o propósito floresce e a reconstrução acontece.